Boa noite a todos, pessoal. Iremos iniciar a disciplina de estatística básica, então. A estatística, inicialmente, como eu já havia falado, ela será, então, no início mais teórica, para nós fixarmos os conceitos, e depois passaremos para a parte de cálculos com calculadora e com Excel. Então, a estatística ela é uma parte da matemática que se divide em estatística descritiva e inferencial. A estatística descritiva trata exatamente do que a palavra diz, descrição. Por quê? Porque ela trata desde a identificação das variáveis, das técnicas de amostragem, da tabulação de dados, ou seja, a produção de tabelas e gráficos, do cálculo de medidas de posição e de dispersão, que são os descritores de grupo. São valores pontuais que descrevem grupos. Como nós já conhecemos como média, medidas de posição, média, moda, mediana, medidas de dispersão, desvio padrão, variância, amplitude. E a estatística inferencial é uma estatística mais refinada, onde você já, a partir da estatística descritiva, identificando os grupos, você já começa a comparar grupos, porque a estatística ela compara grupos e verifica se tem diferença significativa entre esses grupos ou não. Então a estatística inferencial ela já faz esses cálculos utilizando a probabilidade. Então, pessoal, a estatística descritiva é a primeira estatística que a gente faz. E ela serve justamente para isso, para descrever os dados. Então você tem ideia das variáveis, você conhece as variáveis, você classifica as variáveis que você vai estudar. A partir dessa classificação você direciona para possíveis testes que serão feitos. Com essas variáveis você identifica grupos, porque a estatística é formada por dois grupos. Um grupo é a população, outro grupo é a amostra. E esse grupo, como um grupo, ele tem elementos ou chamadas repetições. Então cada grupo tem elementos ou repetições, e com esses elementos ou repetições, então repetições mais conhecido na área biológica, elementos mais conhecido na área matemática. Então com as repetições é possível calcular, né, medidas de posição e descrição, fazer gráficos, fazer tabelas. Então, a primeira estatística que se faz é descritiva e, posteriormente, é possível fazer uma estatística inferencial. Na estatística, você pode trabalhar e fazer descrição dos seus dados, que são as variáveis, né, utilizando apenas a estatística descritiva, né, não necessariamente fazendo a estatística inferencial. A não ser que você queira verificar diferenças significativas, variações significativas, aí tem que partir para a estatística inferencial. A estatística ela é utilizada como uma ferramenta de apoio aos trabalhos, às pesquisas, às observações, e serve para tomada de decisão. Então todo trabalho, toda pesquisa na área biológica, na nossa área da agricultura, na área humana, ela tem a estatística como ferramenta para tomar decisão. Então ela mostra um resultado matemático, certo? E esses dados servem de apoio para a tomada de decisão, para as conclusões de trabalhos. Então a estatística ela vem como uma ferramenta de apoio para a tomada de decisão, tá? Então essa disciplina ela será dada inicialmente, a exploração dos conceitos será feita pela abordagem EPR, que está escrito aqui, que é uma metodologia que eu aprendi no mestrado e que é utilizada também, aprendi no mestrado em Manaus, no INPA, e ela é utilizada também na UFAM e no ensino médio em Manaus. É uma forma mais biológica de você compreender os conceitos, tá? Então, os conceitos básicos serão dados pela abordagem EPR e terá exercícios que valerão pontos, certo? E essa aula ela faz parte de uma apostila que será enviada para vocês,
e parte dessa apostila, né, farão parte das videoaulas que vocês irão receber no WhatsApp, certo? Bom, então inicialmente aprenderemos conceitos de dado, variável, população em estatística. Aqui eu coloquei um lembrete que população em estatística é um conjunto de variáveis, então não é que nem o conceito da biologia, que é um conjunto de indivíduos, mas são variáveis. E a gente vai ver qual é a variável que determina a população. Existe uma variável que determina a população, certo? E determina a amostra. Iremos fixar os conceitos de repetição e unidade amostral. Então aqui nesse segundo slide vocês podem perceber o que eu já falei aqui para vocês, tá? Então podem fazer a leitura, certo? E entender o que é a estatística de um modo geral, né? Então na estatística descritiva, como eu falei, nós reconhecemos variáveis. Nós reconhecemos a população ou a amostra que nós estaremos estudando. Esses grupos apresentam repetições, como eu falei. Para você coletar os dados, você precisa de técnicas de amostragem. Então, essa parte da estatística descritiva, ela tem as técnicas de amostragem, certo? Porque você vai trabalhar com a amostra a partir das técnicas de amostragem. Depois, com os dados coletados, faremos então a análise dos dados, que pode ser por tabela ou gráficos, e podem ser calculadas medidas de posição de dispersão, como média, né, as medidas de posição mais conhecida, moda, as medidas de dispersão, desvio padrão, variância, que são descritores pontuais, são valores pontuais calculados a partir de fórmulas que representam grupos. Quais são? Então existe média para população, média para amostra, desvio padrão para população, desvio padrão para amostra, e etc, etc. Isso será visto depois, em mais detalhes. Então, essa é a primeira estatística que é feita. E se você quiser trabalhar com uma estatística mais refinada, comparar grupos, verificar variações entre variáveis, aí já entra-se com a estatística inferencial. Então, a abordagem PR é uma metodologia foi criada por esse autor, e como eu falei, eu aprendi lá no INPE em Manaus, no mestrado, e a partir daí eu passei a utilizar esse método para compreender os conceitos, e a partir desse método você consegue identificar os elementos, né, que você vai estudar. Você consegue identificar variáveis, classificar, identificar a população, identificar amostra, saber que teste você vai fazer, certo? Então é um método muito interessante, baseia-se nas 3 letras: E de entidade, P de propriedade, R de relações, tá? Então foi criado por esse autor, e o meu professor de estatística, o professor Thierry Gasnier, utiliza, né? Eles estão até fazendo um livro em relação a essa abordagem. No início ela é meio confusa, porque ela é um pouco abstrata, mas depois a pessoa acostuma, e aí depois ela não consegue mais trabalhar, né, sem essa metodologia. Eu estou passando essa metodologia porque a estatística que eu vou passar para vocês parte do princípio que nós iremos ter uma compreensão da análise estatística que se faz, né, quando se faz uma pesquisa, quando se faz uma observação. Então a estatística ela é aplicada para isso, certo? Não é simplesmente só nós fazermos gráficos, calcularmos média, variância, né, etc, etc. Mas sim ela está dentro de um contexto, de um trabalho, ela serve para a tomada de decisão de um projeto, certo? Então ela serve de apoio para a tomada de decisão. Então não existe área, pessoal, que não tenha um gráfico, que não seja feita uma tabela, né? Não seja coletada uma amostra. Isso aí já é estatística descritiva, que não seja feito um teste, já é estatística inferencial. Então a estatística está em todas as áreas. E as decisões em aquicultura, certo? Todas são pautadas na estatística. Então não existe nada, nenhuma decisão, né, de trabalho ou estudo ou cultivo que vocês façam na aquicultura que não leve a estatística, assim como na biologia, na área da química,
na área social, etc, etc. Então a estatística ela é muito importante, está em todas as áreas e vocês obrigatoriamente terão que utilizar a estatística. Então essa disciplina ela trata então da estatística de forma compartimentada em tópicos, né? Então iremos ver no início agora a parte conceitual de abordagem EPR, fixando os conceitos de variáveis, classificação de variáveis, identificação de população de amostra, certo? Unidade amostral, para depois passarmos para as técnicas de amostragem, tá? Depois tabulação de dados com a produção de gráficos e tabelas e cálculo das medidas dos descritores pontuais para fazer estimação com média, né? Medidas de produção, medidas de descrição com variância do padrão. E no final iremos fazer um teste estatístico, né? Faz parte da estatística inferencial, de correlação e regressão, muito usado na área biológica e praticamente em todas as áreas. Iremos fazer o teste com cálculo, iremos fazer esses cálculos todos com calculadora, que eu falo à mão, e também com o auxílio do Excel. Bom, então a estatística pela abordagem PR, ela inicia, né? Então pela interpretação das três letras que temos então E de entidade, P de propriedade e R de relação. Então a entidade é o objeto de estudo, também conhecido como objeto de estudo, é qualquer coisa animada ou inanimada, certo? Então já estamos começando a fixar o conceito de objeto de estudo ou entidade. Imaginemos então qualquer coisa animada ou inanimada. Bom, uma coisa inanimada, uma cadeira, não tem vida, certo? Ela é uma entidade. E essa entidade, ela apresenta propriedades ou características, certo? Então as propriedades ou características de uma cadeira são, a cadeira tem forma, ela tem peso, ela tem largura, ela é formada por um determinado tipo de material. Então essas são as características da cadeira. Por outro lado, nós podemos ter outro objeto de estudo, tá? Que é um animal, por exemplo. Então os objetos de estudo eles têm sinônimos. Então o termo objeto de estudo entidade, ele também é conhecido como organismo, indivíduo, público-alvo. Então aí você já passa a identificar, saber que, né, o público-alvo ou o organismo, o indivíduo é o objeto de estudo e é dele que saem essas características. Essas características veremos que posteriormente são chamadas de variáveis. Então, por exemplo, um peixe, um homem, eles têm como características, por exemplo, né, podemos ver peso, altura, tem sexo, né, nós estamos vendo três características aqui: peso, altura, sexo, cor de pele, tipo de cabelo, cor de cabelo, né? Então são essas características do ser humano. Agora uma cadeira não tem sexo, mas ela tem peso, ela tem volume, ela tem altura, comprimento, forma, certo? Então cada objeto de estudo tem as suas características ou propriedades que chamaremos posteriormente de variáveis. Então essas características, que são as propriedades ou variáveis, variam de indivíduo para indivíduo. Então significa dizer que cada indivíduo tem uma característica diferente do outro. Então, por exemplo, percebemos aqui na figura que os seres humanos têm alturas diferentes. Cada indivíduo tem uma altura, cada indivíduo tem um peso, cada indivíduo tem uma cor de pele, certo? Então, por isso que o termo é variável, varia de indivíduo para indivíduo. E o indivíduo, o termo indivíduo, é um sinônimo de objeto de estudo ou entidade. Uso muito o termo objeto de estudo, né, para classificar a entidade, que é o que eu peço no exercício. Então, vocês percebem que entidade é o sinônimo, né? Ou seja, os sinônimos de entidade são objeto de estudo, indivíduo, sujeito, respondente, público-alvo, organismo. E tem tipos de entidade, pessoal. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é exatamente o que a gente quer estudar. Parece uma coisa simples, mas não é. Porque cada um tem uma ideia de o que é a tal ou determinada entidade, né? Tal ou determinado indivíduo, certo? Então, os tipos de entidade temos aqui: biológicas, pode ser um animal, um vegetal, um micro-organismo. Veja que são termos genéricos, tá? Física, carro, casa. Químico, um elétron, um átomo, uma reação química.
Então uma reação química é um objeto de estudo, uma entidade, porque ela tem características. Quais são? Ela pode liberar calor ou não liberar calor, apresentar produtos ou reações. Aqui o carro também tem características como ter roda, ter cor, ter pneus, motor, largura, altura. E cada então entidade tem as suas características, que são as variáveis. Então nós percebemos que as variáveis ou as propriedades, né, as propriedades têm sinônimos de característica, atributo, variáveis. Então coisas que variam do indivíduo para o indivíduo. E aqui nós temos os exemplos. Por exemplo, se eu falar para vocês 20, número 20, vocês poderão pensar qualquer coisa. Mas se eu falo 20 quilos, isso remete a vocês pensarem que esse 20 quilos é um peso. Então isso aqui já passa de uma informação, de um dado, para uma variável. Se eu falar 20 filhos, também você vai verificar que isso aqui é uma quantidade. Então as variáveis, elas são classificadas de acordo, elas são classificadas em quantitativas. E nós temos como quantitativas as medidas, todas as medidas e as contagens. Tá? Percebemos que as medidas, todas as medidas têm unidade de medida. Então você tem o peso em quilograma ou grama, o comprimento em metro, centímetro, milímetro, certo? E etc, etc. Outro tipo de variável que nós podemos encontrar, por exemplo, nesse objeto de estudo prato, né, que não foi definido, tá? Prato. Se eu falo prato, você pode pensar num prato, simplesmente num prato, ou num prato como uma refeição. Agora, se eu falo prato bom, prato ruim, eu já atribuo uma qualidade. Então, essa é uma variável qualitativa, certo? Essa variável qualitativa, então, perceba então que a variável, quando você caracteriza a variável, ela é um adjetivo. E o objeto de estudo indivíduo, ele é um substantivo. Então, quando você qualifica o substantivo, você passa a ter uma variável, certo? Prato bom, prato ruim, então já é uma variável, certo? Outra informação, árvore. Árvore é uma informação. Sabemos que é um objeto de estudo? Sabemos. Agora, quando eu falo árvore alta, média e baixa, ela se transforma numa variável, um tipo de variável. Então aqui temos variável conhecida como binária, tá? Vou explicar depois. Aqui temos variáveis conhecidas como ordinal, segue uma ordem, né? Uma árvore alta, ela não é uma árvore baixa, é uma árvore alta, uma baixa também não é. E aqui temos então as variáveis qualitativas, que são expressadas por palavras, e aqui temos as variáveis quantitativas, que são expressadas por números. Dentre os sinônimos então de propriedades de variável, nós temos a variável resposta ou dependente ou reação, e a causa ou fator independente ou ação. Bom, essas variáveis, elas devem ser identificadas antes de se fazer uma estatística, certo? Então, o que se fala muito é variável dependente, ou variável causa e efeito, né? Efeito também, o sinônimo aqui de variável resposta é efeito, não coloquei aqui, mas resposta ou efeito, ou dependente ou reação. A toda ação existe uma reação. Então, a variável dependente, ela depende da independente. Então, para fazermos a estatística, primeiro nós temos que identificarmos quem é a nossa variável independente e quem é a variável independente. Estabelecermos uma relação de dependência ou uma relação de causa e efeito, né? O efeito depende da causa, né? Vamos supor que a pessoa esteja com dor de dente e tome um remédio. O efeito de tomar o remédio é porque ela tem dor de dente. Então, só irá tomar remédio porque tem dor de dente. Então, tomar remédio passa a ser um efeito de ter dor de dente. Um exemplo mais na área da saúde. Mas eu posso colocar para vocês, né, outros exemplos, por exemplo, como se eu quiser calcular a altura de pessoas do sexo masculino e feminino. Então, a altura ela vai depender, entre aspas, né, do sexo. Se eu verificar que existe, por exemplo, que a altura de homens é maior que a altura de mulheres, eu posso identificar, a partir de testes estatísticos, que existe uma diferença significativa. Eu passo a entender que a altura depende do sexo, porque a altura dos homens tem uma diferença significativa da altura das mulheres, certo?
Então, inicialmente, para fazer o estudo, eu tenho que identificar não apenas identificar a variável, classificá-la, mas identificar e nomear uma variável como dependente e outra independente, tá? Então, nós temos aqui uma árvore que sabemos que é um objeto de estudo, certo? Que tem características como flores, folhas, frutos, caules, raiz, sementes. Quando eu começo a colocar, então, por exemplo, comprimento de folhas, eu transformo isso aí numa variável, que é uma informação, passa a ser uma variável. Então, comprimento, largura, altura, isso são variáveis chamadas quantitativas. Número de árvores é uma variável quantitativa. Cor da folha da árvore, apesar de ser temos uma ideia que a cor seja qualitativa, a cor ela é quantitativa, porque a cor é determinada pelo comprimento de onda, tá, da cor. Então ela é medida, certo? Então o que é medido? Então temos variáveis quantitativas medidas e variáveis quantitativas contáveis, são esses dois tipos de variáveis. Tipo de árvore quanto à espécie já nos remete a pensar numa qualificação daquela árvore, dando nome a uma espécie. Árvore mais alta, mediana e mais baixa já é outra classificação que é dada conhecidamente como variável ordinal. Aqui é conhecido como variável nominal. Então nós estamos até agora, então eu já estou passando conceitos de objeto de estudo ou entidade ou organismo, os tipos, estamos identificando e classificando as variáveis, certo? Com as propriedades, utilizando então a abordagem RPR. Então, uma coisa interessante, pessoal, então na abordagem RPR, que nas variáveis, como eu falei, nós temos que identificar inicialmente para fazer um estudo a variável y e a variável x. Por quê? Porque nós temos que ter um norte, uma referência de qual é a variável que depende de qual, né? Então, a variável para quê? Por quê? Porque a variável de interesse nosso é a variável dependente. E com uma forma de padronização, a variável dependente no gráfico ela fica sempre no eixo do y. E a variável independente no gráfico fica sempre no eixo do x. E o que importa avaliar é a variável dependente. Então, o que nós temos que prestar atenção na análise estatística é o comportamento da variável dependente, tá? O comportamento da variável dependente é que vocês estarão medindo. Então, por exemplo, se eu falo, quero verificar a diferença de altura entre homens e mulheres, você vai ter uma variação na altura de homens e de mulheres, tá? E a altura é esta variável dependente, certo? Como eu falei, a altura pode depender do sexo. Homem e mulher são variáveis independentes fixas. Então você tem só variável homem, variável mulher, que é o sexo, é uma variável independente. Agora eu posso trabalhar com uma comparação de uma variável dependente que varia. Então, por exemplo, a relação peso-comprimento, tá? O peso depende do comprimento. À medida que aumenta-se o comprimento, aumenta o peso do organismo. Então aí eu tenho uma relação de dependência matemática entre a variável dependente e a independente. Então, se houver um aumento significativo provado por um teste estatístico, tá? Então nós teremos uma variação significativa, certo? Existe uma variação, depois eu explico que existe a variação significativa. Então, o que tem que ser fixado por vocês é que para iniciarmos qualquer estudo estatístico, temos que determinar, nomear a variável, quem é a variável dependente e quem é a variável independente, porque o que importa é observar o comportamento da variável dependente, tá? Então a variável dependente que nós iremos classificar inicialmente para o início do estudo, ela irá depender, né, entre aspas, da variável independente. Então o que eu quero dizer é que pode existir uma relação matemática de dependência, mas a biológica não, tá? Bom, aqui, pessoal, eu quero colocar para vocês o conceito de população, como eu falei. Então, por que eu fixei, né, a ideia que nós temos que aprender o que é variável dependente? Porque a população, como eu falei, são dois grupos em estatística. Um grupo é a população, o outro grupo é a amostra. Tá? Então, aqui eu quero fixar os conceitos de população para vocês e de repetição,
população e amostra e repetição, tá? Então, o que é uma... como é que eu determino, como é que eu sei o que é uma população estatística? Então, eu lembro no início, que está grifado lá em vermelho e amarelo, que a população é um conjunto de variáveis. E eu falei que a variável, existe uma variável que determina a população. Então, a variável que determina a população é a variável dependente. Então, é por isso que vocês têm que identificar quem é a variável dependente e independente num estudo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma população de idades, sim, população de idades, onde cada ponto aqui é uma idade, certo? Não é um objeto de estudo. Então, se eu estou calculando a idade de homens ou de mulheres, cada ponto ela é uma idade. Ela não é o indivíduo. O indivíduo é que tem a idade, certo? Então, o termo correto de falar é a população de idades que tem as repetições. Então, eu tenho aqui uma população de idades com 16 repetições. Se vocês contarem aqui, cada pontinho desse aqui, né? Cada círculo desse aqui, então o total são 16. E eu tenho 16 repetições, que são 16 idades. Matematicamente, então, nós temos esse conjunto formado por 16 idades. Então, nós temos uma população de idade com 16 repetições. Uma população de idades com 16 repetições, ou com 16 idades, tá? Então, esse é o conceito de população. Então, quando vocês forem pensar agora em população, e a idade é a variável dependente. Então, se eu quero calcular, se eu falo para vocês, olha pessoal, eu quero calcular a idade das pessoas, eu já estou dizendo que a minha variável dependente é a idade, certo? E é a idade que irá variar nesse grupo, ok? Então, a população é o grupo maior, certo? Contém o universo, que é dito nos livros de estatística. Mas a população, nesse caso aqui, nós temos a população de idade. Então, a população é de variável. E a variável aqui é a idade. E a idade é a variável dependente. Então, quando eu começo a falar para vocês, olha, população de idade de homens e de mulheres, o que é que eu tenho? Eu tenho um grupo, certo? De idades que são de homens. E eu tenho outro grupo que são de idades que são de mulheres. Ok? Tá? Então, eu tenho uma população de idades com 16 repetições. Da população, eu extraio uma amostra. Uma amostra de quê? Bom, se eu tenho uma população de idades, eu vou extrair uma amostra de idades com 4 repetições aqui. Porque cada ponto desse aqui é uma idade. Não é uma pessoa, é uma idade. E a população é um conjunto de variáveis. Então aqui estamos fixando o conceito de quê? De população, tá? Que a população ela é da variável dependente e ela tem repetições. A mesma coisa, a amostra é da variável dependente, né, de idades, com 4 repetições, tá? Então, isso aí tem que ser fixado. Se você pensar, olha, eu vou fazer 4 amostras, então você já tem que pensar que essas 4 amostras elas têm repetições e elas são amostras de uma variável que é dependente e que tem que obrigatoriamente ter repetição. Então, a importância da repetição é o que? É que com a repetição você pode calcular a média, você pode calcular o desvio padrão, certo? As medidas de posição e descrição, você pode fazer um gráfico, você pode fazer uma tabela. Então eu tenho a média da amostra, eu tenho a média da população que eu faço com esses elementos aqui, ou as repetições. Elemento é um termo mais matemático, repetição é um termo mais biológico, que a gente utiliza então na agricultura, repetição, tá? Então aqui, ó, nesse slide, eu estou comparando, né? Então, como a estatística, ela compara, por exemplo, eu estou trabalhando com a população de altura. Eu quero saber a altura de homens e mulheres. Eu estou dizendo para vocês que eu irei trabalhar com a população de alturas do grupo de homens e do grupo de mulheres, porque o grupo de homens é um grupo e o grupo de mulheres é outro grupo. Então aqui eu tenho uma população de altura de homens com 10 repetições, uma população de altura de homens com 10 repetições, e eu tenho uma população de altura de mulheres com 10 repetições. A variável dependente é a altura e a variável independente, tá, é o sexo. Então, em todo o estudo estatístico, vocês terão que eleger uma variável que é dependente e a outra que é independente. Então, percebam o que varia aqui
que varia aqui são as alturas, certo? Tá? Porque os grupos, esse aqui é o grupo de altura de homens, ele está fixo. Esse aqui é o grupo de altura esse grupo homem, ele é fixo, ele é um grupo. Mulher é fixo. Então, o que varia é a altura, tá? Então, em estatística nós comparamos grupos. Que comparações são feitas? Eu comparo populações com populações, tá? E amostra com amostra. Dessa mesma formato nós temos a amostra, que ele vem da população, então é sempre menor, certo? O N. E o N da população, ele é maiúsculo para indicar a população, e o N da amostra é minúsculo para indicar que é o N amostral. Então aqui nós temos, vocês têm que falar da seguinte forma: temos então uma população de altura com 10 repetições, temos aqui uma amostra de altura com 3 repetições, temos aqui, então aqui completando, né? Temos uma população de altura de homens, né? Com 10 repetições, e eu tenho uma amostra de altura de homens com 3 repetições. Aqui eu tenho uma população de altura de mulheres com 10 repetições, e eu tenho uma população, eu tenho uma amostra de altura de mulheres com 3 repetições, tá? É isso aí. Então aqui eu já mostrei para vocês o conceito de população, gravem isso aí, certo? Tá? Repetição, ok? E no próximo vídeo nós seguiremos então falando mais da abordagem NPR.